paz e a graça esteja com todos. Meu nome é Frank Silva e você está aqui comigo para mais uma vez nós meditarmos em uma palavra. E meus irmãos, nós estamos vivendo numa época onde, obviamente, a tecnologia avançou, obviamente as doenças também aumentaram e nós temos que observar algumas coisas que estão acontecendo. Há 3 tipos de áreas que são essenciais no debate público. Eu digo 4, mas eu digo 3, mas tem mais uma, né, que é a ciência, que é importantíssima no debate público, mas por que eu não coloco a ciência nesse pacote? Porque a ciência é uma matéria, é uma área mais exata e de difícil acesso, e que para a vida cotidiana ela não tem tanto impacto, se é que você me entende. Vou fazer uma alusão e você vai me entender. A ciência ela trata de coisas exatas, de lei. Você não vai ensinar para uma pessoa que se ela tomar água, ela vai ter tantas energias para o dia, tantas vitaminas, o que aquela água vai atribuir cientificamente na vida dela. Você só vai falar o que realmente importa para a vida cotidiana secular. Então a ciência é um debate importante, só que é restrita a um certo grupo. Mas tem 3 coisas que são essencialmente decisivas para o debate público diário, tá? Diário, que são a matéria da religião, a política e a filosofia. Essas 3 coisas são essenciais para o debate público diário, tá? E aí o que eu tenho visto? É que hoje esta geração está como a geração que Jesus tinha olhado e tinha visto no capítulo de número 11 e versículo de número 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O que diz, Frank? Diz assim, meus irmãos: mas a quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam a seus companheiros dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João não comendo e nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos filhos. E eu, como filho, vou fazer esse trabalho aqui. Eu estou na frente do meu computador, meus amigos, e nós vamos aqui abordar esse tema. Deixa eu trazer o microfone mais para perto. E preste atenção. O que Jesus estava querendo dizer a esta geração da sua época, que eu digo que é muito parecida, nossa geração é muito parecida, ou arrisco dizer igual, a geração que viviam na atualidade contemporânea a Jesus. Porque ali os debates públicos também tinham essas 3 matérias como linha. Só que o que acontece nos dias de hoje? Que essas 3 matérias é necessário honestidade e é necessário equilíbrio. É necessário equilíbrio e é necessário ser ajustado. A palavra é essa. Uma geração desajustada, que é a geração que Jesus estava dizendo aqui. Por que era uma geração desajustada? Eu vou te explicar, e diz no texto: a quem assemelharei a esta geração? E a quem compararei ela? A quem assemelharei a esta geração? Ela é semelhante a meninos que se assentam às praças, olha essa parábola, e clamam, gritam uns aos outros, e clamam e dizem uns aos outros: tocamos os flautas e não dançaste, e cantamos-vos lamentações e não choraste. Exclusivamente no versículo 17, o que ele está dizendo? Há um desajuste em vocês. Quando é para chorar, vocês cantam. Quando é para cantar, vocês choram. Ou seja, quando é para as pessoas doar, elas retêm. Quando é para as reter, elas doam. Quando é para se ajuntar, eles se separam. Quando é para se separar, eles se ajuntam. No momento atual, esta questão de se ajuntar, e até saliento aqui, a questão da epidemia que se alastrou, há uma divisão
entre sai de casa ou não sai de casa, é uma contingência mais vertical, é algo mais restrito ou não é? Ou seja, essas discussões de hoje em dia estão pautadas e sendo disseminadas a uma geração desajustada, e uma geração que não entende o seu lugar. E é uma geração que Jesus disse que era problemática para ele. É o que ele mais via e mais odiava, era isso. Porque elas enxergavam João de um jeito, é uma geração que nada estava bom para ela. E a geração atual. E ser desajustado ocasiona outras coisas ruins, como as doenças do século XXI, doenças psicossomáticas, doenças na mente, porque ser desajustado te faz alguém doente, entenda isso. Porque as doenças psicossomáticas da nossa atualidade, síndrome do pânico, ansiedade, depressão e outras doenças mais que atingem diariamente milhões de pessoas. E essa doença contribuiu para isso, essa epidemia, tá? E contribuiu também para a desinformação, contribuiu também para a agregação de pessoas que querem o mal da sociedade, tá? E você vê que essa geração é tão desajustada porque tudo hoje em dia no debate público, nessas três coisas que eu disse, tem alguns que são mau caráteres que têm respostas simples às questões complicadas, tá? Inclusive para você, meu irmão, não há resposta simples para a questão complicada. Se alguém está te dando respostas simples, soluções utópicas, soluções como receita de bolo para questões complicadas, tome cuidado. O que ele quer é somente te enviar para morrer. Porque é assim que acontece hoje em dia. É o pior dessas áreas hoje em dia, o pior da atualidade, dessa geração desajustada, que eles se tornam homens e mulheres omissos. Porque um desajustado, ele não sabe para onde ir exatamente, entendeu? Ele é confuso. Então ele é o mesmo cara que dentro do debate público, que é um debate de guerra, porque há questões que são de extrema importância, que realmente, se você for esticar uma linha reta e olhar o panorama todo, é questões de vida ou morte. A questão da epidemia da atualidade é isso. É questões de vidas e vidas, não é questão de ficar em casa ou sair pra rua, não é questão de vida e economia, é questões de vida e vida. Mas isso tá vindo para dentro da igreja, e deixa eu salientar aqui o que eu vim falar, é que a igreja atual, ela já tem vivido nesse desajuste há muito tempo. Porque hoje vocês têm que expulsar o pastor pecador, mas retém o pastor pecador. Vocês têm que abraçar os de dentro, mas buscam os de fora. E pega este pensamento que Jesus um dia me disse. Você tem um pensamento cristão pastoral, você tem que ter este pensamento, preservando os de dentro para buscar os de fora. Eu caminhei aqui pelas coisas seculares, mas eu estou focando agora nas coisas de dentro da igreja. Você tem que preservar os que estão de dentro para buscar os de fora. E quais são esses que não faz isso? São aqueles que querem um espetáculo moral, tá? Por isso que nessas questões, porque as coisas seculares atingem diretamente as coisas espirituais, na sua grande maioria, tá? Porque Deus tem usado essas coisas, não é para desespero total. O que estava dizendo aqui Jesus é que é uma geração que recebia João de um jeito, que era para receber de outro, e receber Jesus de um jeito. Ou seja, uma geração que nada tá bom. O desajustado para ele nada tá bom. O que Jesus estava dizendo aqui? Veio João comendo e bebendo, nem comendo nem bebendo, e dizia que ele tinha demônio. Veio Jesus comendo e bebendo, dizem. E aí dizem, olha aí um beberrão, comilão, que senta com os publicanos e os pecadores. É isso, cara. Uma geração desajustada é um câncer para a atualidade. Você tem que começar a se ajustar. E eu não estou falando de meio termo, não. Entenda-me. Fruto do Espírito de Gálatas 5, a partir do versículo 16. Temperança, que é fruto do Espírito. Quer ser alguém bem-sucedido? Você quer enxergar um cristão à medida da estatura de Cristo, segundo o capítulo 4 de Efésios? Que diz que ele deu dons aos homens para que a igreja seja aperfeiçoada até que chegue à medida da estatura perfeita de Cristo. É uma medida perfeita. Você tem que estar ligado nisso. Não é uma questão de ser meio termo, é uma questão de ser ajustado. Tá? Aquele ajustado conforme as coisas que já estão dentro de você.
É o que diz Apocalipse. Aquele que é sujo, seja mais ainda. Aquele que é santo, seja santificado ainda. Você tem que se ajustar conivente com o que você já tem. É isso que vai acontecer. E é impessoal, às vezes o cara nem entende. E isso tem sido muito ruim, porque a atualidade do tempo, o nosso ano de 2020 veio para nos trazer o ano de justiça, o ano aceitável do Senhor para a justiça. Este é o ano da justiça. Tanto que tem pastor aí que está fazendo um trabalho onde está chegando nele denúncia sobre pedofilia, sobre assédio sexual, e vai chegar outras coisas mais, porque isso é o trabalhar de Deus. Aí eu vi este pastor que está fazendo isso sendo questionado por alguns outros omissos de guerra, que são essa galera desajustada, que não sabem enxergar um palmo na frente da mão, tá? Que é quando é pra pular ele chora e quando é pra chorar ele pula. E eu eu coloquei alguns versículos aqui. Como esse ano é um ano de justiça, é um ano que Deus vai colocar ajustando as coisas. Ajuste. Vai reverter esse desajuste. A palavra ainda continua em ajuste. Vai reverter esse desajuste para ajustar, colocar as coisas no lugar. O que diz a Bíblia? A justiça é o ajuste de Deus. E este ano é um ano de ajuste. Porque você vai ver o que a Bíblia diz pela boca de Jesus. Palavras oriundas da boca dele, no Sermão da Bem-aventurança, no capítulo de número 5, versículo de número 6, no versículo 6, diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Capítulo 12, mais à frente, nos versículos à frente, de Romanos, diz também, capítulo 6, me perdoe, diz que o pecado, o fruto dele é a morte, mas a obediência, fruto dela é a justiça. Então, quando você obedece, você vai colher justiça. E a justiça tem um símbolo do equilíbrio, tanto que é a balança que simboliza a justiça, equilíbrio, ajuste. Tá me entendendo? Está captando, tá pegando o que Jesus quer nos dizer? E Salmos 89, verso de número 89, verso de número 14, diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Como eu disse, justiça é equilíbrio. E qual que é a síntese desta palavra do capítulo 80, do Salmo 89, verso de número 14? Justiça e juízo são a base do trono do nosso Senhor, e misericórdia e verdade irão adiante dele. Então o que tem aqui é um julgamento total. É o que Deus vai fazer agora. E como eu estava dizendo daquele pastor, voltando para você entender, pessoas estão defendendo pedófilos, estão defendendo prostitutos, estão defendendo pessoas devassas, corruptos, os homens do capítulo 3 de 1 Timóteo, 2 Timóteo, tá? Capítulo 3, versículo de número 1 em diante, de 2 Timóteo. Mas agora o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao Espírito enganador, capítulo 4, versículo de número 1 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, homens desajustados, tá? O que diz o nosso livro de Timóteo? Eu vou abrir aqui para você entender. Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, isso mesmo. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, calma, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Homens desajustados que estão se revelando neste tempo. E Deus não quer. Isso aqui é uma guerra, tá? Deus não é conivente com o pecado. Não é porque Jesus vai voltar que nós vamos chegar e que isso tem que acontecer, que nós vamos ser omissos, tá? Porque o bom não se omite, o bom vai pra guerra. E a guerra só acaba, e é uma guerra assim entre bem e mal, quando o céu se abrir. Eu quero que você fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Até mais. Incongruentes, aqui não tem vez.